Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Como você sabe, o canal que te ajuda, te eleva, te fortalece. E hoje eu tenho uma convidada muito especial para te contar uma história incrível que ela viveu. Eu tenho certeza que você vai adorar conhecer a Aline Bernardes. Oi, Aline, seja bem-vinda, querida. Oi, Vânia, obrigado pelo convite. Gente, quando a gente tem um bebê, durante a gravidez a gente fica aqui naquela expectativa, sonhando, esperando. A Aline viveu isso. Só que quando o filho dela nasceu, o Brian, o médico veio para ela com uma notícia arrasadora. O bebê dela tinha nascido com câncer. E ela vai contar para você como é que foi para ela viver essa batalha. E o melhor de tudo é que eu já vou falar agora, não vou nem deixar para o final. O Brian hoje está com 7 anos. Aline, começa a contar para nós como é que foi essa história. O Brian é meu terceiro filho, eu tive dois. O primeiro filho eu fui para o hospital, ganhei bebê, peguei o bebê e fui para casa. O segundo ganhei, peguei o bebê e fui para casa. O terceiro, na hora do parto, já foi mais complicado. Quando ele nasceu, os médicos viram que ele não estava bem, aí transferiram ele de hospital para um hospital especializado para criança e eu fiquei no hospital. E quando eu fui embora sem bebê. Então foi muito difícil, né? Porque eu esperava uma coisa, aconteceu outra. E eu fiquei sem chão. É uma situação, né? O filho, preparei tudo. Igual você falou, a gente prepara tudo para receber. Já sabia que era menina e tudo, todo mundo feliz. E eu fiquei por acaso sem bebê no colo. Ele ficou 45 dias, mais ou menos, não lembro exato, na UTI. Eu não pude ficar lá, eu ia lá visitar. Não era tão pertinho de casa também. Eu lembro que eu não consegui todos os dias. E foi bem difícil. A notícia, é, a recuperação, o resguardo sem o bebê, foi muito diferente, foi difícil. Aline, conta para nós o que foi que te ajudou mais nesse momento de você receber essa notícia, ter toda essa dificuldade, essa diferença de um filho para o outro, e você ter um filho que nasceu com câncer. Eu conheço muitas pessoas que tiveram câncer, mas elas eram adultas, maiores. Nunca vi caso de criança que nasce com câncer. O que, que te ajudou a passar por tudo isso? Oração, apegar em Deus, pedir ajuda, ter só Deus para ajudar, só Deus para ajudar na situação tão delicada. Então, eu lembro que eu orei muito, eu orava, meu marido jejuava, ia na igreja, fazia tudo, ia no templo para poder pedir ajuda a Deus, não só a minha família, meu marido e minha família, mas também nossos amigos, membros da igreja aqui. O pessoal ajudou muito, muito mesmo, com muitas orações, jejum, muito. E você deve ter tido bastante desafios, porque você já tinha duas crianças em casa, um filho ficava no hospital, você tinha que se dividir entre tudo isso, você e seu marido. Como é que foi isso para vocês? Para a família toda? Foi um trauma, né? Porque foi uma situação muito delicada. E eu ficava, quando depois que ele saiu da UTI, ele teve muitas visitas frequentes ao hospital, ele sentia muita dor. Então, às vezes ele ficava uma semana internado, né, longe de casa, e eu ficava uma semana com ele internado, e meus outros dois filhos dormiam com o pai à noite, né? Mas meu marido trabalhava e durante o dia eles iam para a escola e depois ficavam com as amigas, né, da igreja. Elas que cuidavam, que ajudavam, enquanto eu estava no hospital com o Brian. Então, assim, parece que você está num furacão, parece que não tem chão e na hora a gente só sofre mesmo, né? Sente muita dor, muito difícil. Depois que passa, nossa, chegou a calmaria, mas quando tudo acontece é muito intensa, muita coisa, muita informação para processar, muita coisa para fazer, né? Até mesmo a questão de sentimento é foi uma fase muito delicada. Eu não consigo imaginar, minha amiga. Mas hoje, o nosso amado Brian corre para lá e para cá, com 7 anos, uma graça. Como é que se deu esse milagre? Conta para nós como é que foi isso, quantos anos ele tinha, como é que foi. Conta para gente. O primeiro milagre foi ele parar de sentir dor, porque ele sentia muita dor. Então ele tomava remédio muito forte, muitas vezes tomava morfina para poder Nossa. ajudar a aliviar a dor. E às vezes nem sempre
ele tirava a dor 100%, que pelos sinais vitais ele ainda estava sentindo muita dor. Então, eu orei muito, falei, Senhor, é difícil cuidar de um, já é muito trabalhoso cuidar de um bebê, mas cuidar de uma criança que está sentindo dor o tempo todo era muito difícil. Ficava de coração partido, porque era meu filho, eu estava cuidando e estava vendo tudo que ele estava passando. Daí sentir dor para mim era a parte mais difícil, ter que cuidar dele, sabendo que ele não estava bem, não estava confortável. Então eu orei muito para que o Senhor pudesse tirar a dor dele, né? Para que ele pudesse, já estava com problema, mas que ficou sem dor. Então foi o primeiro milagre, quando ele parou de sentir as dores, né? Que ele ficava muito tempo internado, tomando morfina para diminuir a dor. E ele tinha quanto tempo quando isso aconteceu, de vocês perceberem que ele não sentia mais dor? Um aninho. Não, ele Uau! tinha meses, Ele não, ele chegou a tinha meses. fazer, ele chegou a fazer quimioterapia, então? Fez quimioterapia antes de um ano e depois de um ano. Mas quando ele estava sentindo muita dor, tinha meses, quase, tinha meses. Mas aí foi bom, porque ele começou a sorrir mais, né? Porque Oh. ele sempre foi muito agitado, ele tinha vontade de viver, porque tudo que ele passou, os médicos não sabiam se ele vivia, se ia morrer, porque ele muito bebezinho, fazendo químio, ele ficava com um catéter, né, uma line, que chama aqui, no peito, eu tinha que fazer limpeza, com muito cuidado, então a gente vivia, a casa toda vivia em função do Brian, né, para ajudar e tornar aquele momento dele menos doloroso possível. Você, como mãe, você chegou a pensar que ele iria morrer ou você tinha certeza? Como é que foi para vocês? Como você encarou isso? Olha, eu não, em momento nenhum pensei que ele fosse morrer. Sempre acreditei que ele fosse viver, mas nem sempre os médicos pensavam a mesma coisa, né? Ele estava muito frágil. Fez quimioterapia 2 vezes, então. Mas eu sempre via ele com vida. Nunca imaginei ele morto, enterrando, nada disso. Ah, você está me lembrando meu marido, que falou que quando eu estava lá de coma e os médicos diziam que eu ia morrer, ele falava, bem, eu nunca imaginei me enterrando você e você morta. Então, eu acho que esse é um grande segredo para a gente conquistar alguma coisa, né? Focar na parte boa da coisa, não ficar focando na parte ruim, né, Aline? É, porque depois do Brian eu tive a Angelina. Ela Ela é com tão 3. corajosa que, mesmo depois do Brian, ela teve mais uma, gente. Eu falei, tá, tô com 3 meninas, agora eu quero uma menina. Porque meu sonho era ter menino, então tá, já tinha 3 meninas, falei, agora a experiência de ter uma menina, uma filha, né? E foi bom, porque as pessoas falavam, nossa, ele não é doido, vai arrumar outro bebê, sendo que o Brian ainda E tá ainda doente. O que Brian ainda o tava doente. Exato, ainda que vai ter outro, sendo que o mais novo ainda está em tratamento, né? Já tá em Quando foi que tratamento, o é. médico chegou para vocês e falou: esse seu filho não tem mais nada? Quando foi que aconteceu esse milagre dele não ter mais o câncer? Então, aí já tinha ganhado a Angelina. Quando ele tava com 4 aninhos, eu fui fazer um exame MRI, que é ressonância magnética, de, de rotina, né? Eles sempre faziam de 6 em 6 meses para saber como é que tava, se aumentou, se diminuiu. E quando eu fiz esse exame, o médico falou assim, olha, não tem nem uma gota, não tô vendo nada de câncer aqui, pelo esse exame que eu fiz. Aí eu fiquei surpresa, nossa, que bom. Outro milagre, né? Que curou, a perna dele ficou diferente uma da outra, porque uma não desenvolveu normal como a outra por causa do câncer, porque foi na região do bumbum e da perna, então foi no músculo, né, na fibra. Não desenvolveu também, mas aí falou, aqui não tem nada de câncer, nada, nada, nada. E E foi um como é a alívio. saúde do Brian hoje? Feliz, né? O Brian sempre teve muita vontade de viver. Um Então espírito ele valente que aceitou nascer com essa condição, né? e muito esforçado também, porque ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha muito cedo, ele andava de hoverboard, aquele skate elétrico, então patinete, ele sempre teve muito esforço para fazer as coisas, porque cada condição dele que era um pouco mais difícil, então ele se esforçava mais para poder fazer as coisas, brincar e ter um social com as outras crianças, né, participar, fazer as mesmas coisas, então ele sempre foi muito esforçado. E falando sobre o foco, né, da Angelina, voltando, pergunta que você fez anterior, quando eu engravidei da Angelina, que as pessoas falavam, nossa, essa mulher é doida, vai ter outro bebê, sendo que ainda está em tratamento. Mas foi uma parte muito boa, porque quando a gente estava esperando um bebezinho nascer, que chegou uma bebezinha nova em casa,
é uma menina diferente, né? Porque tinha três, porque tem três meninos, né? Veio uma menininha, então a casa toda se preparou para receber, né? Para apreciar, que é gostoso bebezinho em casa, né? As crianças gostam de criança, gostam de bebês. Então, a gente tirou o foco da doença do Brian, começamos a olhar para o bebezinho que tinha acabado de chegar. Então, isso foi bom, porque muitas vezes a gente pensa só na parte difícil, né? Eu, eu percebi que quando ele estava doente, né, a gente focava muito na doença dele. Ai, tá doente, tá doente. Ele chorava, eu chorava junto, aquele sofrimento. Mas quando veio a Angelina, que a gente parou de ficar pensando na doença e foi receber um bebezinho que estava chegando, então acho que as coisas melhoraram. Então, uma coisa que eu aprendi muito também é focar nas coisas que a gente quer, na coisa boa, não na ruim, né? Não focar na doença, mas focar na saúde, né? Eu percebi que se a gente focar na saúde, pensar no que a gente quer, não no que a gente não quer, vai fazer mais diferença. Então, até alivia a dor do outro, né? Porque a gente para de olhar uma coisa ruim que a gente não quer, começa a olhar para as coisas boas que tem também que estavam acontecendo, né? Então, eu aprendi muito, assim, a focar nas coisas boas, olhar para o que a gente quer, não no que a gente não quer. Porque tudo que a gente foca vai crescer, vai aumentar. Exato. E Angelina veio com essa missão de ajudar vocês a ensinar essa tarefa. E melhorou para todo mundo, né? É, eles são da idade bem próxima, idade parecida, são muito amigos, né? Eles brincam muito, então foi bom. Ai, Aline, eu te conheço há 8 anos, eu vi você passar por tudo isso, eu sou testemunha do que você viveu com a sua família, isso. Por isso que eu quis trazer você aqui. Porque às vezes a gente tem algumas dificuldades na vida e a gente, como você acabou de falar, só foca na dificuldade, a gente tem que focar numa coisa boa. Será que você poderia deixar para finalizar esse vídeo alguma coisa que você possa dizer para alguém que tenha um familiar, um filho, um parente, uma mãe que esteja passando por câncer, um desafio difícil? O que que você pode dizer para essas pessoas, amiga? Você é tão valente, foi tão valente. Ah, obrigada. É, quando tem alguém doente, né, que esteja, igual no caso do meu filho, ele tinha risco de vida, né, os médicos não sabiam se ele ia viver. Então, quando a gente vive o presente, né, ó, a gente já tem hoje para viver, então vamos viver feliz, vamos fazer boas escolhas hoje, vamos sorrir e olhar para o que a gente quer, olhar para o outro, viver saúde, não focar na doença, que aí, se for focar na doença, vai sentir mais dor, vai chorar mais, vai ficar vivendo aquilo, né, que não é bom. Então, é focar na saúde. O que você espera desse parente? Que se recupere, que tenha saúde, que melhore, que sorria. Então, eu acredito que isso acho que é muito importante para todo mundo, né? Até para a pessoa que está doente, para quem está em volta também. Nossa, perfeito. Foque nas coisas que você quer. Adorei isso. Aline, eu tenho acompanhado vocês, uma família maravilhosa. Amo o Brian, ele é um fofo. E eu Pô, quero só te agradecer por você estar aqui, contando esse milagre, todas as suas dificuldades que você viveu. Para você que está passando por dificuldade, olha para a Aline. Vamos tentar focar naquilo que você quer. Foque no melhor, foque no bom. A Aline isso. já venceu essa parte. E continua aí, essa batalhadora, essa mulher que eu admiro. Você que está assistindo isso, por favor, compartilhe isso com as pessoas. Nós precisamos de ajudar as pessoas a focar em coisas boas, em coisas que realmente valem a pena a gente focar. Eu queria agradecer demais, Aline, por você ter se disposto a vir aqui no canal para ajudar as pessoas que vão ouvir você. Compartilhem com todas as pessoas esse vídeo. Nós precisamos ajudar a elevar as pessoas. Aline, despeça-se dos Obrigado nossos pelo amigos. convite. Obrigado o convite. Seu canal é um canal muito bom, né? Ajuda a trazer esperança para as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Então, muito importante essa mensagem que você está levando. Parabéns. E você está ajudando com isso, amiga, está contribuindo. Muito obrigado. Que bom, obrigada. Queremos terminar dizendo para você obrigada por você que acompanha a gente. Se você é novo, chegou aqui, por favor, se inscreva, compartilhe com as pessoas que você ama. Vamos melhorar esse mundo e inundar de coisa boa, tá bom? Beijo, Aline. Beijo, Brian, Beijo, que eu amo. Tchau. beijo. Tchau.